A neurociência, ela comprova que no momento da brincadeira de roda, vários processos cognitivos estão acionados. Aqueles responsáveis pela emoção, esses mesmos estão aflorados. Então, é o momento único de aproveitar que as sinapses já estão extremamente estimuladas, porque a emoção está ali junto para fazer a criança organizar seu pensamento. Mas para muitas pessoas, o brincar é apenas uma atividade prazerosa. Para mim, é uma atividade prazerosa, mas que deve ser mediada, pensada sobre ela. Então, só o movimento corporal não basta, porque a gente vai perder uma oportunidade de utilizar essa sobrecarga de neurotransmissores da emoção para ativar outras funções cognitivas também. Então, a ideia é que as crianças brinquem, cantem, dancem e aprendam. Mas aqui, nessa brincadeira de roda, eu escolhi uma que vocês conhecem bem, que é ciranda, cirandinha. Sabe? Lembra lá? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Então, eu vou mediar aqui algumas partes dessa música. Aí, assim, ó, depois que toda a turma... Porque essa mediação aqui que eu projetei, ela é coletiva. Então, depois das crianças brincarem muito, várias vezes, né? Trocando ali toda aquela empolgação, vocês vão sentar para conversar sobre a música. E é nesse momento que a mediação entra. E aí você vai utilizar partes da música para fazer as perguntas. Então, por exemplo, agora é para vocês mesmo. Eu vou tentar mediar vocês aí, tá? Assim, ó. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Essa é a primeira parte que nós vamos mediar. Todos da nossa turma podem cirandar? Aliás, o que é cirandar? Vocês sabem o que é cirandar? É dançar, eu até peguei aqui, e cantar em roda. Isso é cirandar. Certo? Então eu posso pedir para as crianças, o que será que é cirandar? Que a música fala, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Cirandar é um verbo, uma ação, mas o que ela representa? E quem não pode cirandar? Eu imaginei, né, que nessa mediação aqui tem algumas crianças com deficiência intelectual incluídas naquela sala de aula. Pode ser um cadeirante, né, com paralisia cerebral, por exemplo, ou mesmo uma criança que é mais lenta, que é aquela que não é escolhida para as atividades da escola, as atividades físicas, ou mesmo uma criança com dislexia, que ela tem alguns problemas com relação a entrar nessa sintonia da música e do movimento, no ritmo. Então, assim, ó, todos da nossa turma podem cirandar e escutar o que os alunos têm para dizer. E o que é cirandar? E quem não pode cirandar? Por que não pode? Qual a possibilidade ou alternativa que podemos fazer para que todos possam cirandar? O que você está fazendo com isso? Há uma simples reflexão? Não. Você está evocando possibilidades cognitivas de planejamento, antecipação das ações, raciocínio hipotético, porque você diz assim, ó, e quem não pode? E por que não pode? Aí, pode ser que surja algumas ideias preconceituosas, que na hora da mediação você pode trabalhar, que é o respeito pelas diferenças, que cada um tem o seu ritmo. Isso é muito importante. Então, o raciocínio hipotético, ele serve para a gente levantar hipóteses sobre outras possibilidades. Então, se nós temos um problema posto, qual seria a solução? Porque a solução, para as crianças, muitas vezes, vem direto da direção. Ou você faz isso ou você faz aquilo. Senão é punido. Porque a escola se organiza assim, vigiar e punir. Mas, nesse caso da mediação, a gente faz por conscientização. A criança fica consciente de que as suas ações não estão de acordo com o momento atual de inclusão das diferenças. Então, essa primeira
partezinha da música, que é o ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, é um convite para essa reflexão coletiva. Depois a gente parte para uma outra coisinha da música, que seria: vamos dar a meia volta vamos dar. O que isso significa? É um desafio que você está dando para essa criança. Pensar sobre isso. E até dizer, ó, parece confuso. Ó, vamos dar a meia volta vamos dar. Parece confuso. O que é dar meia volta? Poderia sair daqui a possibilidade da gente pesquisar alguma coisa. Na dança, quantas voltas nós conseguimos dar? E quantas meia voltas? Olha que pensamento, gente. Agora, se as crianças não têm certeza do que é isso, como nós podemos resolver? Por quê? Porque você coloca a criança para pensar em alternativas. Pensar em alternativas, em possibilidades. Então, aqui nós fizemos as crianças pensar em cima dessa musiquinha: ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. E depois, vamos dar a meia volta, vamos dar. Aí diz o seguinte, assim, ó, a continuação da música: o anel que tu me deste era de vidro e se quebrou. Você conhece algo que se quebrou? O quê? Quando você faz essa pergunta, além dessa criação de noções de conceitos que a Anabel está dizendo, a gente faz com que a criança pense em transcendência, alguma coisa que já aconteceu. De repente ela já quebrou um prato, já quebrou um lápis, já quebrou uma régua, já quebrou a vidraça de alguém, já quebrou o braço. Tudo é quebrar. Então, assim, vocês conhecem algo que já se quebrou? O quê? Me conte. Porque o contar é o momento que todo mundo vai ter curiosidade, vai prestar atenção, vai estar concentrado naquela história, e a história entra na cabeça da criança como uma coisa real, com significado, e que vai ser armazenado lá na memória de longo prazo. Sabe, quando a professora conta uma história, eles aprendem melhor. Aí assim, ó, me conte, o que quebrou era de vidro? Porque na música o que quebrou era de vidro. Era de vidro. Você sabe de onde vem o vidro? Você sabe de onde vem o vidro? Vamos pesquisar? Então já daria mais um tema para você ir para a sala de aula fazer essa pesquisa, de onde que vem o vidro. Todo mundo sabe de onde vem o vidro? Agora, continuando um pouquinho mais. O amor que tu me tinhas era pouco e se quebrou. Como é que a gente mede o amor, se é pouco ou se não é pouco? Agora nós vamos para uma abstração completa, né? Porque não é uma situação de quebrar um copo, não. É a questão do amor. E o que é o amor? Tem alguém que conhece, tem alguém que você conhece e que tem pouco amor para dar? Como melhorar essa situação? Lógico, medir o tamanho de uma sala é fácil, é perceptível, é físico e não exige muitas funções cognitivas para isso. Agora, medir o sentimento deixa as sinapses enlouquecidas, porque não há algo palpável. Então, imagina as crianças envolvidas nessa brincadeira, com todo esse envolvimento emocional, lúdico da brincadeira. Então, já tem uma descarga de neurotransmissores muito forte. E aí, eu jogo lá uma pergunta que não é óbvia. É uma pergunta que não tem uma resposta imediata. O que vai acontecer? Todas as áreas, todos os lobos, os dois hemisférios, tudo isso vai ser ativado para que esse estímulo que entrou pela minha pergunta obtenha uma resposta. E o cérebro, ele quer uma resposta lógica. Ele não quer qualquer resposta. Para ele, a resposta que a criança vai dar tem que ter lógica.
Aí como é que eu vou saber que a resposta tem lógica? Quando eu pergunto para a criança, a partir da resposta que ela me deu, por que que você pensa assim? Quando você faz essa pergunta de novo, o que acontece com as sinapses? Mesmo assim, meu Deus, mas a gente já deu uma resposta. O que essa mulher está perguntando de novo? Por isso que eu falo e brinco que a gente irrita as sinapses. A questão motivacional, a questão da atenção, a questão da emoção, atenção, tudo isso exige essa descarga de neurotransmissores. E aí chega lá, o que você faz? Você ainda, todo mundo envolvido emocionalmente naquela conversa, naquela brincadeira, você joga uma pergunta dessa e que não tem uma resposta imediata, a criança vai ter que acionar várias áreas cognitivas para poder dar a resposta. Mas se a criança não der resposta, porque a criança tem uma deficiência, não vai dar uma resposta. Não tem problema. Quando você faz a pergunta, aquela pergunta entra cognitivamente e ela é decodificada como se a própria criança estivesse pensando naquela pergunta. Tem alguém que você conhece que tem pouco amor para dar? Como melhorar essa situação? Então, olha toda a elaboração cognitiva que vai ser necessária. E aí, assim, ó, vai lá para a criança para fazer transcendência. Você tem pouco amor por alguém? E muito amor? Por quem? E por quê? Quando eu pergunto, você tem pouco amor por alguém? O que essa pergunta vai dizer? Essa pergunta vai lá na memória de longo prazo, abrir as gavetinhas para pensar se lá existe alguém que a criança teria esse pouco amor. Essa memória de longo prazo armazena aquilo que é significativo para a gente. E o significativo pode ser positivo ou negativo. Por isso que a gente diz que os nossos traumas estão guardados. Assim, ó, a resposta não interessa para a mediadora. O que interessa é o processo cognitivo. Porque quando eu pergunto para uma criança, você tem pouco amor por alguém? E ela me diz assim, ó, eu não gosto. Não, eu tenho pouco amor pelo meu irmão. Ou eu tenho pouco amor pela minha tia, pela minha vizinha, ou tenho pouco amor aqui pelo amigo da escola. O que você vai fazer? Aí você vai analisar isso. Mas por quê? Por que você tem pouco amor? Então, na memória, a nossa busca é... A criança com deficiência, você tem que imaginar que a criança com deficiência, ela tem uma dificuldade imensa de fazer abstração. A abstração, a gente aciona com a transcendência, que é fazer ela pensar em algo fora da tarefa. Por exemplo, agora eu fiz essa pergunta e saí da música. Fui lá ver se ela tem alguém que ela tem pouco amor. Aí, com isso, ela faz uma abstração. Ela transcende, busca aquela abstração para dar um significado novo. E onde é que estava essa abstração? Guardado lá na memória, de longo prazo, que é aquela que fica. Então, é isso que eu quero que vocês compreendam. O processo de mediação não está relacionado à resposta que a criança vai me dar, e sim ao processo cognitivo que fez com que ela me desse aquela resposta. Olha só, agora, com essa mesma música, com esse mesmo tema, eu vou fazer algumas perguntas para a criança que vão trabalhar as operações mentais. A primeira operação mental, e que a gente diz que é a mais simples, é a identificação. Então, eu perguntaria assim, identifique, até para o grupo de crianças, né? Identifique uma situação que ocorreu e que você considera amorosa, ou seja, que tem muito amor. Então, ela vai pensar, transcender e identificar alguma situação ali no contexto da escola, por exemplo, da sala de aula, que representaria essa situação mais amorosa. Depois, eu posso pedir uma outra pergunta. Ela me conta, a criança me conta, certo, tal, legal, podemos ter várias, porque como é um grupo, podemos ter várias respostas, certo? E depois você faz assim, agora a gente vai comparar, né? Que é a operação mental de comparação. Mas para comparar, vejam só o que é exigido. Para eu comparar algo, primeiro eu tenho que identificar,
Depois eu tenho que colocar algum detalhamento nessa comparação, certo? Porque eu tenho que ter uma categoria. Então, se eu tenho um copo e eu vou comparar com outro tipo de copo, então eu tenho que ter uma categoria, eu tenho que saber um atributo, se eu vou comparar cores, se eu vou comparar formas. Então, vamos ver. Pense em duas pessoas. Então, já coloquei aí, ó, dei um atributo. São duas pessoas que você conheça. Então, não são desconhecidos, são pessoas que ele conhece. Agora, vamos comparar as atitudes dessas duas pessoas. Qual das duas teriam atitudes mais amorosas? Entendeu? Então, aqui elas estão comparando. Então, elas estão identificando as pessoas, vendo um atributo, né? E comparando elas. Após isso, nós vamos fazer a operação mental de análise. Vamos analisar a atitude de cada uma dessas duas pessoas que você conhece. Elas são mais amorosas ou menos amorosas? Aí ela vai começar a comparar a questão da atitude. Mas para comparar, ela também vai analisar, né? Ela vai analisar. O que mostra que uma atitude é mais positiva e outra que é menos positiva. Quando são amorosas as atitudes? E por quê? Ela comparou e depois eu pedi para fazer uma síntese. Então, ela conhece dois tipos de atitudes e a mais amorosa, ela define e faz uma síntese para mim. Depois, eu posso pedir para as crianças também um segundo momento assim, ó, sobre o que essa brincadeira de roda fala e o que ela representa para você. O que é isso? A criança tem que entender a ideia central da música. Que isso chama-se decodificação. É dar um sentido. E a decodificação é aquilo que a gente usa no processo de alfabetização. Então, quanto mais esse processo de identificação, análise, síntese eu fizer sobre um jogo, uma brincadeira ou uma atividade na sala de aula, eu vou estar, então, fazendo a base para que ela consiga aprender a ler e escrever. Também eu posso perguntar assim, ó, qual a parte mais importante dessa brincadeira? E por quê? Olha, a maioria das minhas perguntas tem um porquê no final. Para que a gente possa evitar que a criança diga só sim e não. Então, ela tem que ter uma justificativa. Mas por quê? Para que ela possa me explicar, mostrar mais os seus argumentos. Essa pergunta aqui que eu fiz agora no finalzinho, que eu vou parar de fazer as perguntas, qual a parte mais importante dessa brincadeira? Isso chama-se raciocínio analógico. E está lá entre as operações mentais mais complexas, entendeu? Das 19. É uma das mais complexas entre as 19 operações mentais que a gente usa para aprender. O que eu quero dizer com tudo isso? Lógico, aqui eu fiz um cenário de uma sala de aula com crianças, por exemplo, que não tenham um comprometimento, mas lá dentro pode ter uma com dislexia, com um pouco de atraso no desenvolvimento. Pode ser que aconteça. Eu já fiz mediação da brincadeira do gato e rato, por exemplo, né? Aí, por que o rato faz aquelas atitudes? Por que o gato tem aquelas atitudes? Porque a gente usa essa tarefa para ser um pretexto para que a criança possa pensar. E, nesse pensar, ela relaciona com fatos que já estão lá na memória de longo prazo, que a gente chama isso de transcendência, e a partir desse movimento cognitivo de relacionar o que ela está vendo ali, junto com o que ela já tinha, ela constrói um significado. E é nesse movimento que a gente aprende, fazendo transcendências e construindo significados. E eu quero dizer o seguinte, que o brincar de roda, as brincadeiras de roda, tem o brincar, tem o cantar, tem a dança. Mas junto com isso tem as questões linguísticas, as questões culturais e as questões afetivas. Vejam bem,
Dentro de uma perspectiva de linguagem, a mediadora, ela trabalha com esse ato de envolver as crianças numa situação de encantamento, de prazer, de emoção, mas também de trazer tranquilidade, né? Então, a sua entonação de voz tem que ser uma entonação de voz que empodere as crianças e não desempodere. O que eu quero dizer com isso? Uma palavra que as mediadoras têm que tirar do seu vocabulário. Não! Isso está errado. Não pode. Você não entendeu. Esse tipo de palavra ou expressão acabou para quem quer se tornar uma mediadora de excelência, né? Que a gente está propondo. Por quê? Porque quando você tem esse tipo a sua voz sai com esse tipo de palavra, com essa entonação, a criança vai se murchar, né? Ela vai se sentir incapaz. E a gente tem que mudar. Então, a entonação de voz é aquilo que vai transparecer que você acredita no potencial da criança. Então, mesmo que ela me responda que 2 mais 2 é 5 e tá errado, eu vou falar o seguinte: como é que você chegou a este resultado? Porque é isso que me interessa. O como ela chegou àquele resultado e não o resultado final. Então, quando eu pergunto como que você chegou a esse resultado, é diferente de eu dizer um não. É diferente de dizer que você está errada. Porque quando a criança revela como é que ela chegou, que 2 mais 2 é 5, você vai ver onde está o erro na compreensão. E é isso que interessa para nós. Outra coisa, a música, tá? Das brincadeiras de roda. As músicas, assim, a música é um negócio que para mim tem todo sentido, porque eu sou terapeuta, então a música para mim, não é só auditiva. A gente chama que a música é transdisciplinar. Porque música, se você for conversar com música, ele vai dizer, música é matemática, física, que trabalha, né? Matemática, física e sentimento. Isso é música. Então, a música, ela tem um ritmo que esse ritmo, ele é processado de forma auditiva e tátil, porque você sente a vibração da música no corpo, por isso que você se arrepia. E esse ritmo, ele vai também entrar como um estímulo potente para liberar neurotransmissores responsáveis pela emoção. Por isso que você às vezes escuta a música e quer sair pulando, escuta a música e começa a chorar, não entende nada da música, a música é em outra língua, mas você se sente extremamente emocionada. Aí você diz, eu sou obrigada a saber a tradução dessa música. E quando você vai lá ver a tradução, tem tudo a ver contigo, não é verdade? Então, esse é o poder da música. Uma criança com deficiência intelectual, ela precisa entrar nessa sintonia musical.